Boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Javier Luzardo, professor da Universidade Federal de Pelotas, e quero compartilhar com vocês nestes minutos, né, entre nós outros, o nosso trabalho, né, que nós fizemos sobre o mapeamento de ensino de espanhol no Rio Grande do Sul, o caso de Pelotas. Este trabalho teve como objetivo o mapeamento do ensino de espanhol e nós achamos importante identificar o perfil e a realidade de atuação dos nossos colegas. Nesse mapeamento, verificar se a metodologia possui um papel predominante no fazer pedagógico, identificar quais os pontos fortes e pontos fracos da profissão, onde podemos melhorar para valorizarmos o professor e as suas práticas, deixar muito mais robusta a área e a profissão de língua espanhola em consonância com o movimento FICO espanhol e, por último, como objetivo, promover uma discussão e reflexão sobre o ensino de espanhol. Bom, antes de dar início, então, eu queria contextualizar apenas sobre a cidade de Pelotas. Ela está localizada na metade sul do Rio Grande do Sul, é considerada um polo regional com um aeroporto internacional e um porto marítimo, que tem interligação também com o porto de Rio Grande, o maior porto aqui da região sul. A cidade de Pelotas ainda possui 340 mil habitantes, uma universidade federal, a Universidade Federal de Pelotas, um instituto federal, que é o Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, e universidades particulares também, como é o caso da Universidade Católica de Pelotas, o Grupo Anhanguera, o Unopar, o UBRA e outros grupos com polos universitários também dentro da própria cidade. Ainda falando sobre o contexto da região, existe uma especificidade que só acontece aqui, me parece, que nós temos uma Universidade Federal de Pelotas, distante 51 minutos da cidade de Rio Grande, onde nós temos a Fundação Universidade Federal do Rio Grande. E isso não acontece nas outras regiões. Além da Universidade Federal do Rio Grande, nós temos a 2 horas e 26 minutos a Universidade Federal do Pampa, a Unipampa. Então, a 167 quilômetros. E isso torna a região rica e polo formador. No mínimo, então, 3 universidades federais na região que formam alunos em letras, língua espanhola e língua portuguesa em sua graduação. Mas 2 universidades possuem programas de mestrado e doutorado, como é o caso da FURG e a UFEPTAL nessa distância de 60 km. Aqui à minha esquerda, na foto, nós podemos observar a Universidade Federal do Rio Grande e à direita uma foto da Universidade Federal de Pelotas. Bom, a região, então, sendo um polo formador de professores de língua espanhola, fez com que a gente tivesse que problematizar de que maneira esses professores ensinam a língua espanhola na rede municipal. E aqui cabe salientar que nós fizemos um recorte, nós nos atentamos à rede municipal, porque se nós tentássemos abranger todo o ensino de língua espanhola na rede pública, não teríamos pernas para tudo. Então, dentro dos nossos objetivos, nós queríamos observar a metodologia, né, a variante linguística, o material didático, como estava a motivação e a autoestima dos professores, como a gente já comentou, né, analisar como os alunos da rede pública interagiam com a língua espanhola, mas precisávamos visitar essas escolas em loco, e o cenário em Pelotas é que nós temos 40 escolas, 89 escolas municipais, 40 em área urbana, 20 em área rural, 29 escolas de educação infantil. Dessas escolas, 26 ofertam língua espanhola e 2 bairros não são atendidos com língua espanhola, que é a Balsa e o São Gonçalo. A gente pode ver aqui no mapa, esses 2 em branco são os que não ofertam espanhol nas suas escolas municipais. Fragata, Centro, Três Vendas, Areal, Bairro Laranjal e Colônia Z3 são os bairros atendidos com as ofertas de espanhol. Bom, as escolas municipais, então, oferecem normalmente do 5º ao 9º ano do ensino fundamental, atendem uma média de 25 a 30 alunos por sala de aulas, e isso se repete dos 5º anos, 6º e 7º, e uma média de 20 a 15 alunos por sala nos 8º e 9º anos. Então, esse é o cenário que nós encontramos em relação às turmas que nós visitamos na rede municipal. Mas também encontramos uma realidade um pouco distinta, onde as escolas, muitas delas são carentes e com condições muito precárias, e ao mesmo tempo nós encontramos uma escola com uma infraestrutura que pode ser comparada a uma escola particular. Então, o nosso município tem essa característica, né, de ter justamente os opostos, escolas sem condições, ou melhor, com condições muito precárias,
e uma escola que pode ser comparada com uma escola particular da cidade de Pelotas. Bom, para mapear as escolas, então, nós fizemos a seguinte estrutura metodológica. Nós listamos todas as escolas que ofertavam a língua espanhola. Posteriormente, conversávamos com os professores marcando a visita, a entrevista, né, dialogávamos com eles. Visitávamos as escolas e visualizávamos as aulas, da mesma forma que a gente faz com os nossos alunos dos cursos de graduação, quando nós vamos para as práticas de estágio. Então, nós normalmente sentamos na cadeira do fundo e começamos a fazer as anotações referentes às aulas. E, previamente, levávamos um roteiro, um questionário, né, com mais de 20 perguntas que nos davam suporte para a coleta de dados. Então, se existia laboratório de informática na escola, qual tipo de metodologia, o que ele aplicava de material didático, de que maneira o aluno respondia ao incentivo do professor. Enfim, diversos questionamentos que nos davam suporte para não esquecer os dados coletados. Após visitar as escolas, nós começamos a verificar os dados e aí começamos a tecer algumas conclusões. Bom, antes de ir para essas entrevistas, né, e essas visitas, nós solicitamos a autorização à Secretaria Municipal de Ensino para que ela nos oportunizasse, então, o franqueamento e o ingresso a essas escolas, né, o franqueamento às aulas e o ingresso a essas escolas. Então, na oferta de língua espanhola na rede municipal pelotense, nós encontramos que a maior oferta está centrada entre os sextos e sétimos anos do ensino fundamental, que embora existam nos oitavos e nonos anos em menor proporção, e nos quintos anos, então, mais baixo ainda, mas nós encontramos que a grande maioria das escolas oferecem língua espanhola nos sextos e sétimos anos. Bom, em relação à metodologia ainda, né, nós havíamos feito toda uma revisão literária, principalmente com aquilo que a gente estuda nas aulas de linguística aplicada, né, verificando o que é um enfoque tradicional, o que é um enfoque direto, enfoque áudio-oral ou audiovisual, o enfoque audiovisual, e chegamos ao enfoque comunicativo, onde as nossas instruções acadêmicas são normalmente na formação de professores voltados para o enfoque comunicativo, e até por que não falar sobre o enfoque por tarefas. Quando esse profissional começa a atuar na rede, por mais que a gente tenha direcionado para esse tipo de enfoque, a realidade é outra, né? E muitas vezes, quando nós questionamos os próprios professores sobre qual metodologia que eles aplicam em sala de aula, as respostas muitas vezes são trabalho com enfoque comunicativo. Mas na prática não é o que acontece, né? A predominância que nós conseguimos identificar nas nossas visitas é de um enfoque tradicional, poucos casos com enfoque com leitura e enfoque audio-oral, um único caso, mas basicamente todas as metodologias aplicadas nas escolas que nós visitamos foram direcionadas ao enfoque tradicional. Bom, e não deveria ser diferente, né? Porque afinal de contas nós todos fomos condicionados desde pequenos a esse tipo de estrutura, né? Nós todos fomos condicionados a trabalhar com um enfoque tradicional, até na própria universidade, né? Na nossa formação, então é natural que isso aconteça. Sobre a variedade linguística utilizada nas aulas, a variante utilizada para o ensino de espanhol foi a variante rio-platense. Aqui na cidade de Pelotas nós identificamos que 35% dos professores utilizam essa variante. A variante ibérica em 3%, nós identificamos portunhol em 3% dos casos, e a língua portuguesa em 59% das aulas que nós visitamos, o professor optava por falar em língua portuguesa e não em língua espanhola, que nos chamou muito a atenção, né, sem dúvida nenhuma. Bom, os materiais utilizados, nós conseguimos identificar que 5 ferramentas são as preferidas dos professores, sem dúvida alguma, quadro e marcador, né? Dicionários, fotocópias de textos, figuras para tradução e vídeo. Bom, quando a gente fala em figuras para tradução, a gente está falando de fotos ou imagens e onde é feito também o trabalho de tradução daquilo que está sendo visto.
Então, por isso que a gente colocou figuras para tradução. Bom, nós identificamos também que 92% das escolas pelotenses, elas possuem laboratório de informática, então elas são existentes na grande maioria das escolas. E, no entanto, mesmo existindo esse recurso, os professores não optam pela sua utilização. E aí existem alguns fatores que determinam esse tipo de escolha. Primeiro, que o medo que os alunos estraguem os computadores e os professores sejam responsabilizados pelo material que foi estragado. Um segundo momento foi a falta de preparo do professor em manusear ainda as ferramentas informatizadas. Então havia muito receio nessa utilização desses materiais por não saberem utilizá-los. Mas também a falta de preparo para a atividade, no sentido de dizer que os professores têm 45 minutos, 50 minutos e que até levar toda uma turma para um laboratório de informática, preparar o ambiente, ligar os computadores e fazer com que eles entrem dentro da dinâmica e depois fechá-los, isso também ocasiona uma desmotivação na utilização dos laboratórios. Nem todas as escolas têm monitores de informática capazes de dar suporte na dinâmica a esses professores. Então, também a escolha em não optar é para não perder tempo nesses espaços. Bom, nós temos aqui sobre a motivação e resposta dos alunos que, mesmo professores que ministravam aula de maneira tradicional, né, a gente detectou que quando esses professores estavam motivados, eles faziam com que o aluno também respondesse do mesmo jeito. Então, o professor é como se fosse um espelho, né? Se ele está motivado na sala de aula, ele vai motivar os seus alunos e eles vão responder da mesma forma. Em contrapartida, se o professor não espelhava essa vontade, não havia ânimo pela disciplina, os alunos também não se sentiam motivados em poderem prestar atenção e desenvolver as atividades de aula. Então, essa desmotivação dos professores foi perceptível em 78% das escolas visitadas. Muitos professores desmotivados. É lógico que a gente pode elencar diversos fatores, e nós já citamos um aqui, que era condições precárias, mas também nós temos um outro cenário, que é o parcelamento salarial. Isso, sem dúvida nenhuma, desmotiva qualquer profissional. Mas, além disso, a realidade dos professores é encontrar turmas com uma disparidade etária devido à retenção escolar. Não existe tempo suficiente para propor novas metodologias, e isso faz com que a gente faça uma dinâmica, muitas vezes, não a melhor, ou aquilo que ele gostaria de aplicar. Em muitos casos, justamente por essa desmotivação, os temas culturais eram deixados de lado, então eu fazia o trivial, aquilo que normalmente eu preciso ministrar e ponto final. E reflexo disso é que as instituições escolares pouco incentivam a capacitação de seus professores, ocasionando uma falta de estímulo para a progressão em carreira. Então, aqui nós encontramos uma situação interessante, que a Secretaria Municipal de Educação, por intermédio de seus gestores, realizaram mensalmente capacitações e discussões sobre metodologia e uso de tecnologia da informação. E isso acontecia principalmente porque nós tínhamos uma gestora que estava em processo de mestrado, e na sua dissertação o objeto de pesquisa era justamente a utilização das tecnologias em sala de aula. Então ela promoveu com todos os professores da rede capacitações, encontros, discussões e até dinâmicas de criação de materiais para ambientes digitais, mas que na teoria era uma coisa, na prática era outra, né? Como eu comentei para vocês, essa utilização dos laboratórios de informática em sala de aula ela não acontecia. Bom, então, sobre o perfil e realidade de atuação dos nossos colegas, o que a gente pode comentar é que, na grande maioria, a realidade de um ambiente com muitas precariedades, não existe muito incentivo à formação continuada, com remunerações parceladas, né? Mas verificamos que a metodologia tradicional e predominante, nós já tínhamos essa ideia, era tradicional, né, nessas visitas que nós fizemos, e embora muitos digam que trabalham com métodos comunicativos, o que nós enxergávamos era o tradicional. Então, isso já era uma tendência, né, algo que a gente esperava. Os professores com uma proposta tradicional, que estavam motivados, eles também motivavam seus alunos, e que essa sintonia entre professor e turma eram os alicerces de uma boa produção.
tanto dos alunos quanto do professor. Então, aqui o que eu comento para vocês é que é importantíssimo que a gente tenha uma boa sintonia com a turma. Muitas vezes entramos numa sala de aula e entramos já motivados ou com uma outra energia quando percebemos que com essa turma eu me sinto bem, dá certo, a gente tem vontade de trabalhar. E muitas vezes entramos numa turma em que essa sintonia ela não ocorre. Então, isso também pode ser um fator importante nesse processo de sucesso ou fracasso do professor, né? Os pontos fortes e pontos fracos da profissão, me parece que o ponto forte é a liberdade no uso de materiais, autonomia nas escolhas de conteúdos culturais e variantes linguísticas, e essa motivação que reflete no próprio aluno são os pontos fortes, a simpatia com o aluno, essa sintonia com o grupo são pontos fortes. Os pontos fracos é a baixa autoestima, a desmotivação que ocasiona nessa falta de comprometimento. Dois casos que eu gostaria de citar, uma é que professores simplesmente passavam tarefas de gramática, tradução, não havia uma dinâmica efetiva na sala de aula, né? O aluno simplesmente fazia tradução ou fazia o complemento de lacunas, espaços em branco onde deveriam completar com vocabulário ou até mesmo com alguma conjugação verbal. E isso demandava praticamente o período inteiro. E em outro caso, nós encontramos também a possibilidade do professor simplesmente sentar na cadeira, folhear revistas e dizer que os alunos poderiam complementar atividades da matéria seguinte, né? Em duas oportunidades aconteceu isso, encontrou esse tipo de cenário. Uma, terminando questões de matemática que seriam trabalhadas no próximo período, e em outro caso, atividades de artes que valia a nota e os alunos precisavam concluir uma tarefa de artes que havia sido solicitada pela professora. Então, esse abandono da proposta da aula para priorizar outras disciplinas ou atividades termina sendo um empecilho muito grande, né? Um tiro no pé, para falar a verdade. Porque, afinal de contas, nós temos um período diminuto, né? 45 minutos, 50 minutos, e ainda, por semana, e ainda dedicados para atividades de outras disciplinas. Então, é quase que não valorizar o nosso espaço, o nosso momento de trabalho. Bom, o que nós podemos fazer para melhorar e para valorizar o professor e suas práticas? Então, a tentativa de realizar um mapeamento estadual que nos possibilite diagnosticar com maior precisão as nossas virtudes e fraquezas. E para quê? Porque essas melhorias começam na nossa própria crítica sobre o afazer docente, na nossa percepção sobre o papel do professor de idiomas. Para onde estou direcionando meu aluno? É para o Enem? É um preparatório para a vida? Apenas cumprindo a demanda de carga horária? Então, o que eu quero com esse meu aluno? De que maneira eu vou transformá-lo? A construção coletiva de soluções e alternativas para elevar a autoestima dos professores, ela deve ser pensada com a união em todos os níveis. Então, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior, que os três andem caminhando juntos, para que a gente possa elaborar materiais, fazer pesquisas sobre o que funciona e o que não funciona, enquanto os professores não têm tanto tempo, a universidade pode ajudá-los nesse tipo de investigação e testes do que poderia funcionar e colocá-lo em prática para toda uma rede. E, sem dúvida nenhuma, a construção e luta por políticas públicas para melhorar as condições de trabalho nas instituições de ensino fundamental e ensino médio, né, em todos os níveis. Porque, afinal de contas, situações precárias, como a gente já comentou, desmotivam qualquer professor. Então, aqui eu deixo esses apontamentos referente ao que a gente mais ou menos elencou, né, nesse primeiro momento de mapeamento, e agora vamos passar para o grande grupo a fim de ampliar um pouco mais as nossas discussões e enfim, o mapeamento do ensino de espanhol no Estado. Muito obrigado.